a Telesíntese aí pela oportunidade que está dando para a gente de mostrar, e a TIM também, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, de mostrar um pouquinho das iniciativas que a gente está fazendo 5G. Também agradeço suas palavras iniciais. O CPQD comemorou 45 anos. Nós estamos nas comemorações até agosto dos 45 anos de atuação, fazendo aquilo que é importante para a gente, que está na nossa missão, que é trazer progresso, bem-estar e gerar riqueza para a nossa sociedade através de inovação, pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações e tecnologia de informação e comunicação. Muito obrigado pela oportunidade de participar do evento tão importante sobre um assunto que mexe bastante com a gente, né? De todos os assuntos que a gente tem feito, nós vivemos nas cidades, então as cidades que proporcionam a qualidade de vida das pessoas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, de como que a gente vê o 5G e como que a gente pode trabalhar o 5G para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Eu tenho uma pequena apresentação que eu quero fazer, Miriam, e depois, no final, a gente deixa algum tempinho para perguntas, alguns minutos para perguntas. Eu posso compartilhar aqui com vocês a apresentação? Isso, e aí eu fico aqui escondidinha, e se tiver tendo pergunta, eu endereço a você no final. Eu só queria que você, de vez em quando, me desse, se eu tivesse, se por algum acaso a gente fica sem ver aqui, dá um ran-ran de vez em quando aí, se você está ouvindo, se tiver algum problema aqui comigo, tá bom, né? deixa que eu acompanhar. Então, tá joia. Eu vou mostrar um pouquinho, a gente chama de Open 5G at Campinas, né? Quando a gente coloca o 5G e o Open, praticamente assim, a gente pensa em quase um sinônimo, porque a tecnologia 5G é inerente às questões a serem abertas, né? Eu retomando só um pouquinho, eu achei interessante na palestra anterior o pessoal colocar assim, a definição do que é uma cidade inteligente, do que é uma cidade sustentável. Então, eu não pude me furtar a colocar isso aqui, né? Uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, ela é mais do que uma cidade somente digital, mais do que uma cidade somente tecnológica, né? Ela tem, segundo as definições que a gente está fazendo, inclusive na Câmara das Cidades Inteligentes, da Câmara de IoT de Cidades Inteligentes, quando a gente fala numa cidade inteligente, ela tem, dentre os atributos, ela tem que aumentar o ritmo de entrega de resultados, tanto sustentabilidade quanto social, econômica, ambiental. A gente não pode pensar numa cidade inteligente como uma cidade digital, onde você aumenta a burocracia, né? Você transfere a burocracia do mundo real para o mundo virtual, para o mundo digital. Então, ela tem que aumentar, ela tem que responder aos desafios, como a mudança climática, o crescimento populacional, a instabilidade, né? E para isso, e para fazer isso, ela tem que envolver a sociedade, aplicar uma liderança colaborativa, ter sistemas urbanos e usar dados e tecnologia de informação e comunicação. O objetivo é oferecer melhores serviços e melhorar a qualidade de vida para os habitantes da população. Eu sempre falo com a minha equipe, com o pessoal de cidades inteligentes, assim, e sustentáveis, assim, o melhor indicador que a gente vê é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade seria o melhor indicador para cidades inteligentes. E aí, quando a gente começa a pegar em cidade inteligente 5G, o 5G ele tem inerente a ele uma conexão de alta velocidade ambígua. O que ele traz de novo, né? O que o 5G traz? Ele traz uma questão de aumentar a quantidade de sensores que podem ter simultaneamente, e ele tem uma conexão ultra confiável, onde faz sentido qualidade de serviço e baixa latência. Essas três características da tecnologia da implantação falam o seguinte: não é só mais uma tecnologia de conectividade, ela tem que trazer, ela traz outros princípios. Aí eu vou me permitir trazer, eu acho que eu vi isso dentro de algumas questões, dentro de alguma consultoria, ela mostrando uma situação interessante, ou seja, a gente logo na primeira geração, existia uma cobertura local, a gente conseguia falar pela rede móvel e quem foi o grande estrela foi a operadora. No 2G, nós começamos a escrever
ou seja, eu tinha alta conectividade, as operadoras foram as grandes também estrelas. Quando eu falo em 3G, eu já comecei a pensar em dados, já comecei a pensar em fotos. Os grandes estrelas foram os fabricantes de device. Quando eu falo no 4G, que é onde nós estamos hoje, onde tem velocidade, onde eu consigo transmitir vídeo, né? As grandes estrelas são os desenvolvedores dos aplicativos. E quando a gente vai no 5G, e quando a gente pensa em hiperconectividade com aquelas 3 características, a tendência é que as grandes estrelas sejam os ecossistemas, ou seja, você não consegue fazer mais nada sozinho, nenhuma empresa, nenhum ator do ecossistema seria mais preponderante. A atuação e ecossistema que seria mais preponderante e que traria os resultados e exploraria o potencial do 5G. E aí que surge o 5G Campinas. O 5G Campinas é uma iniciativa colaborativa, ou seja, para a gente fazer pesquisa, desenvolvimento, experimentação e inovação em tecnologias, em aplicações 5G, e aí nós elegemos 5 áreas: educação, saúde, indústria, cidades e agro. Tá? Se a gente pegar aí aqui nos vértices, né, das características do 5G, que é a questão da velocidade, né? A questão de baixa latência e as questões de múltiplas conexões, a gente vê Smart City como uma exploração muito forte em IoT, em múltiplos sensores. Mas isso não significa que não tenha também Smart Building, Smart Home, que você não tenha outros sistemas de carro, indústria, de automação. Ou seja, você consegue explorar o 5G. E a ideia do 5G Campinas é criar um ambiente para explorar a potencialidade de 5G em caso de uso específico para redes públicas, olhando principalmente cidade, e redes privadas. E por que Campinas? O que a gente começa Campinas? Campinas hoje, aqui eu mostro um pouquinho da região metropolitana, uma cidade de 1,2 milhões de habitantes, é o segundo PIB per capita do Brasil, o 10º PIB em termos absolutos no Brasil, ele cresceu 10% em 2021, é uma 10ª cidade melhor para se fazer negócios, né? O PIB dessa região é equivalente a muitos países da América Latina, com 3,28 milhões de habitantes, um grande entrocamento logístico, um polo industrial, e, além disso, nós temos 16 instituições de ensino superior, com destaque aqui para 2 grandes universidades, a Unicamp e a PUC, são 20 institutos de ciência e tecnologia, top 3 do Prêmio Nacional de Inovação, uma das cidades de maior crescimento em economia criativa. Ou seja, o comportamento de experiências do Open 5G Campinas, tá? Nós acreditamos que possa inspirar outras localidades, outras regiões, para fazer um movimento de inovação aberta em 5G, explorando todo o potencial dessa tecnologia no uso no território nacional. E aí a gente estabeleceu 5 diretrizes, que são as 5 diretrizes do 5G em Campinas, ou seja, o que a gente quer? Foco na demanda das empresas e da sociedade. Não vamos desenvolver tecnologia por tecnologia, e sim atender uma necessidade. Usar equipamentos e componentes abertos, isso é muito importante para o setor público e principalmente para as cidades, para você aumentar, não ter só investimento público nas cidades inteligentes, a gente ter também investimentos privados, fazer uma inovação de forma aberta e colaborativa, pensar global e agir local. Isso é uma coisa importante, nós precisamos desenvolver os ecossistemas locais, estimulando o empreendedorismo de base tecnológica e potencializando o sistema local. Ou seja, como que o 5G potencializa os negócios dentro da cidade. E aí os objetivos dela, que é compartilhar as experiências e conhecimentos entre os participantes da iniciativa, estimular a colaboração entre membros da iniciativa. Nós nascemos com alguns integrantes, mas nós queremos atrair novos membros que compartilhem essa mesma visão,
promover o desenvolvimento de experiência entre empresas e startups e atrair investimentos para aplicação em 5G. E pensando em IoT, inteligência artificial, em edge computing, em realidade aumentada, realidade virtual, drones e robótica, né? E aí ter projetos endereçados através de quais seriam as ferramentas do Open 5G Campinas. O primeiro são os test beds, aplicação de uma plataforma de P&D e teste de nova tecnologia, ou seja, os integrantes terem test beds e outras empresas poderem usar, fazer showcase ou vitrines de exposição de tecnologias, isso daqui pode atrair também a iniciativa privada, ter um Learning Factory, um ambiente de aprendizado e prática, ou seja, atrair startups, atrair empreendedores para isso, e testes de validação de novas tecnologias, ou seja, empresas ou entidades, organizações que desenvolvam tecnologias trazer. Ou seja, criar um grande ambiente, uma grande cidade onde é possível testar os conceitos e aplicar esses conceitos e fornecer a infraestrutura e o conhecimento para que esses testes, esse ecossistema se desenvolva dentro da cidade. E aí, quando a gente aplica em tecnologia, quando a gente vê qual que é o escopo, dentro de esse ambiente vai oferecer uma infraestrutura fim a fim, capaz de habilitar e impulsionar a criação e refinamento de diferentes tecnologias. Que tecnologias são essas? Open RAN, slicing de rede, orquestração e automação, IA, machine learning, open core, edge computing, open source. Essas são as tecnologias habilitadoras do 5G, são as novidades de como o 5G atinge aquelas características que nós estamos mostrando. Aplicações tanto business to business, quanto as aplicações business to customer, ou seja, game, conteúdo, educação, ou seja, criar um grande ambiente. E quando a gente fala de ecossistema, muitas vezes parece que é algo muito etéreo. A gente quer tangibilizar. Quem que é o ecossistema que a gente quer atrair? A gente quer atrair atores de conhecimento para formar novas pessoas, novas pesquisas, novas tecnologias, trazer o setor público para nos ajudar, mostrando seus programas, regulamentos, o ambiente regulatório e as políticas públicas que podem ser faladas, atrair o empresariado para trazer novos produtos, uma visão técnica, trazer tanto startup como micro e grandes empresas, trazer os atores de fomento para esse ecossistema que possam impulsionar não só o fomento público da prefeitura, mas também trazer o fomento privado, trazer venture capital, trazer private equity, trazer outras instituições que queiram investir, trazer associações e organizações públicas e privadas que possam trazer até a imprensa aqui na sociedade civil, trazendo demandas e necessidades, provocando engajamento e trazer os habitats de informação. A gente, para começar esse movimento, nós houve a união de 7 grandes instituições. O primeiro grande apoiador foi a Prefeitura de Campinas, que no próximo painel deve ter até o nosso prefeito trazendo aqui, mostrando a pujança das cidades, as iniciativas de 5G na nossa cidade. Campinas já tem lei da inovação, já começou a trabalhar com a lei das antenas, ele já tem uma série de iniciativas. Trazer a Embrapa, porque Campinas também, quando eu falo em cidade inteligente, nós temos o entorno de cidades, os entornos das cidades com agricultura familiar e outras tecnologias que possam habilitar o 5G, um grande exemplo da Embrapa. Também a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa, que nasceu em Campinas e faz a conexão da rede de pesquisa nacional, tem um papel importante no estímulo. Trouxemos a Unicamp aqui, que é uma grande participante, uma das empresas top 10, uma das maiores universidades que nós temos, não só em nível de Brasil, em termos de América Latina, em termos mundiais, trazendo todo o escopo de conhecimento que ela tem e os projetos, o CPQD, como eu já mencionei, a PUC de Campinas, uma grande universidade privada que tem um ambiente de empreendedorismo mescla, trazendo muitas possibilidades de desenvolvimento, e trazendo a TIM.
A TIM, a grande operadora brasileira, uma das grandes operadoras brasileiras, que tem várias iniciativas em 5G, em 4G, tem um pioneirismo em várias áreas, né, que podem contribuir. E o que a gente quer fazer, e o que nós gostaríamos, era de, nesse momento, convidar outras instituições a participarem. Tá? Aqui é aberto a outros ICTs, a indústrias, a startups, as empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, outras operadoras, ISPs, ou seja, quem quiser participar disso, as entidades que querem participar, podem nos procurar. Desde o lançamento que nós fizemos no dia 8, já recebemos muitos pedidos, estamos analisando, estamos trazendo para trazer essas empresas, para trazer aquilo que é importante, né? Ou seja, fazer com que o 5G não seja somente mais uma tecnologia que dê velocidade, mas seja uma realidade que consiga trazer progresso, que consiga trazer bem-estar, que aumente a qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades brasileiras. Porque quando a gente fala em cidades, tá? Partindo para a conclusão, o Brasil nós temos algumas características interessantes. Nós temos cidades grandes, tá? Que é uma porcentagem pequena, mas que tem condições de fazer o desenvolvimento de cidades inteligentes, mas tem uma massa muito grande de cidades que ainda precisa de serviços básicos, e aonde o 5G e as tecnologias podem propiciar um aumento da qualidade de vida da nossa população. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui. Mais uma vez, agradecer a Momento Editorial, trazer o pessoal da Telesíntese e ficar à disposição aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu não sei quanto tempo demorou, Miriam, mas é mais ou menos o tempo que eu tinha.